Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e fogo. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração e lhe conduzir para a vida eterna. Hoje, quarta-feira, 12 de abril de 2023. Estamos na oitava da Páscoa. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Exulte o coração dos que busquem o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicaram aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Chegando perto do povoado para onde ia, Jesus veio de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã, mais um dia que se inicia e juntos em oração, através da oração, iremos refletir a palavra. Caminhada dos 2 discípulos para Emaús é a caminhada que também nós realizamos hoje no nosso dia a dia. Muitas das vezes nessa caminhada nós conversamos, nós falamos o que está acontecendo, o que aconteceu, e assim estavam esses 2 discípulos de Jesus. Já fazia 3 dias que Jesus já havia sido morto, e eles ainda ali sem compreender, sem entender tudo aquilo que Jesus lhe falava. Então para eles Jesus ainda estava morto. Para eles Jesus não cumpriu talvez com a sua palavra. Ou talvez eles não compreenderam, aliás, talvez não, né? Eles de fato não conseguiram absorver tudo aquilo que Jesus havia lhe falado. E assim também acontece conosco hoje. Nós não conseguimos absorver de fato tudo que Jesus fala para nós em nosso íntimo. Nós deixamos muitas das vezes de escutá-lo. Muitas das vezes nós tampamos os nossos ouvidos, fazendo-se de surdo. Tampamos os nossos olhos, fazendo-se de cegos, diante daquilo que Jesus fala e ensina-nos, através do seu Evangelho, através de sua palavra. E esses 2 discípulos, nessa caminhada para Emaús, eles tão tristes, tão abatidos que eles ficaram, porque eles esperavam um rei que poderia vir salvar Israel, um rei poderoso, glorioso. E eles ficaram como que cegos diante do aproximar de Jesus a eles. Talvez nem sequer eles olharam para o rosto daquele homem. Talvez nem sequer eles deram atenção para aquele homem, porque estava abatido, estava chateado. E é isso que acontece conosco também. Muitas das vezes estamos chateados, estamos tristes e nem sequer olhamos para as pessoas que estão à nossa volta. Aqueles que vêm até nós falar conosco, aqueles que vêm nos orientar, vêm nos dar uma palavra amiga, muitas das vezes nós nem sequer olhamos para eles. Isso é uma forma da pessoa de Jesus chegar até nós. Isso é um caminho que Jesus leva para chegar até nós. E muitas das vezes nós não compreendemos esse propósito de Jesus em nossa vida. E fazemos a caminhada, permanecemos caminhando como os discípulos de Emaús. Foram 11 quilômetros de percurso que eles fizeram sem sequer prestar atenção naquele homem que o aproximou-se deles. 11 quilômetros. E eles não conseguiram compreender, não conseguiram prestar atenção. O que faltou para eles é isso. A ousadia de olhar verdadeiramente para aquele que aproximou-se deles. Ter essa coragem. O que falta para nós também é ter essa coragem, essa ousadia de deixar-se falar, deixar-se Deus falar em nós.
deixar-se enxergar verdadeiramente o Cristo que vive e reina em nós. E só reconheceram Jesus ao partir o pão. E muitos hoje ainda, mesmo Jesus partindo o pão, não o reconhece. Não reconhece, permanece como que cegos. Que nós possamos pedir a graça do Espírito Santo, para que Ele possa triunfar em nosso coração, que Ele possa triunfar em nossa mente, em nosso ser, para que de fato possamos compreender o propósito de Deus, para que de fato possamos ouvir a voz de Deus, que ecoa em nosso coração, e poder vê-lo e poder ouvi-lo verdadeiramente, dia após dia. Que desça e permaneça sobre nós a bênção desse nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.